Podem sentar, irmãos. Abramos, queridos, agora a palavra do Senhor no Salmo 23. Salmo 23. Hoje, irmãos, essa ocasião é a última exposição desse salmo na sequência da exposição do Saltério. E nós iremos para a nossa 8ª exposição e última, com a graça do Senhor. Portanto, abramos a palavra do Senhor no Salmo 23. Leremos mais uma vez todo esse salmo. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, durante todo o teu culto prestado a ti, Senhor, até esse momento, nós ouvimos a tua palavra vindo a nós com imperativos, com convocações, nos instruindo, Senhor, e nos revelando o nosso pecado. Então, Senhor, nossos lábios se abriram em orações segundo a tua palavra, nós cantamos a tua palavra, Senhor. Fizemos tudo isso porque o Senhor nos ordena. E cremos, Senhor, que por esses meios a tua palavra habitando em nós, o teu Espírito operará em nós, Senhor. Mas agora, Senhor, a ocasião do teu culto em que nós ouviremos o teu assim diz o Senhor, em que tua palavra nos será exposta, Senhor. E é por isso que nós clamamos a ti misericórdia para essa ocasião. Graça, Senhor, para que o Senhor nos conduza a uma compreensão adequada da tua lei, para que o nosso coração se conforme a ela, Senhor, para que teu Espírito nos conduza a uma compreensão espiritual e nossa alma seja transformada, Senhor. Para que pelos olhos da fé nós contemplemos a tua glória e a tua obra em favor do teu povo nesse salmo. Nós oramos, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem nos ensinado até agora no Salmo 23. E também gratos por essa oportunidade, Senhor, de encerrarmos a nossa meditação nele, pedindo a tua bênção para essa ocasião, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, nós vimos até aqui no Salmo 23, o Senhor nos revelando o que Ele é para com o seu povo e o que Ele faz a partir de duas ilustrações. A primeira, Ele como pastor do seu rebanho, que é o seu povo, a sua igreja. Então nós vimos que o Senhor, Ele supra as necessidades físicas do seu povo, Ele conduz por pastos verdejantes, Ele o guia por águas tranquilas. Mas também vimos que o Senhor cuida da sua alma. Refrigera minha alma, o texto diz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Ele que nos faz caminhar no reto caminho e não pelo nosso braço forte. Também, irmãos, vimos que o Senhor está conosco, mesmo em meio às provações. O vale da sombra da morte, o Senhor não abandona a sua igreja. Antes, Ele está conduzindo o seu povo por esse vale para levá-lo a pastos melhores. Mas também o Salmo, irmãos, de Davi, ele nos conduz para uma outra imagem, uma outra ilustração acerca da obra do nosso Senhor, que é a dele como anfitrião, acolhendo o seu povo. E nós vimos essa ilustração a partir do versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, nos mostrando que o Senhor faz com que a sua igreja triunfe sobre os seus inimigos, a saber, o pecado, Satanás, o mundo e a morte. Vimos hoje pela manhã o que significa Ele ungir a nossa cabeça com óleo e fazer o nosso cálice transbordar, como nos apontando dentre vários aspectos da unção, mas em especial o seu acolhimento e a sua aceitação na sua presença, na sua habitação. Agora, irmãos, nós veremos o último aspecto dessa obra dele como anfitrião, que está no verso 6.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, se você percebeu bem, mesmo sendo duas imagens diferentes, uma associada a pastor, campus, ambiente externo, e outra associada a um anfitrião, a uma casa, a um ambiente interno, nós temos justamente aqui, nessas duas ilustrações conjugadas, uma ideia de progressão. O Salmo, irmãos, ele nos conduz a uma progressão. Primeiro aqui, há uma ideia de progressão no que diz respeito ao movimento. Você começa com uma ideia de peregrinação, na condição de ovelha, que está sendo levada de um canto para outro. Só que o Salmo nos mostra para que canto essa ovelha está sendo levada. Porque ela começa com a ideia de peregrinação, de condução, e termina em uma morada fixa na casa do Senhor. Vai do transitório para o que é fixo, da peregrinação para a habitação fixa, do que é temporal para a eternidade. O Salmo, irmãos, ele nos leva justamente a contemplar esse movimento. E isso também pode ser visto, irmãos, no fato de que a bondade e a misericórdia elas são apresentadas aqui como companheiras dessa peregrinação até o final. O final de nossa vida particular. O final da consumação dos séculos, irmãos. E então, queridos, nós aprendemos aqui que Deus não apenas acolhe o seu povo, mas o conduz e providencia aqui duas peregrinas, como nós veremos, para essa jornada, para essa progressão até as mansões celestiais. Então, a progressão começa o Senhor trabalhando com os pastos, comidas, necessidades temporais, e o Salmo termina com a habitação celeste, a eternidade, irmãos. Queridos, no fechamento desse Salmo, o Senhor quer que nós tenhamos com clareza isto, irmãos, que Ele está nos conduzindo, irmãos, nessa peregrinação. Nós passaremos por pastos, nós teremos águas calmas, mas também nós teremos vales da sombra da morte. E tudo isso está incluso nessa peregrinação, irmãos. Só que tem uma certeza nela. O final dela é a habitação eterna. É justamente isso, irmãos, que Ele quer que o seu povo tenha com clareza. Porque, queridos, essa caminhada só faz sentido. Só faz sentido por causa dessa progressão. Essa caminhada só faz sentido, irmãos, a caminhada do seu povo na terra, nesta era, no tempo, só faz sentido porque nós não estamos caminhando para o nada. Nós não estamos caminhando de um tempo para o tempo. Nós não estamos caminhando das coisas temporais para as coisas temporais. Do que é mera necessidade física para mera necessidade física. Ele está conduzindo o seu povo. E é isso que faz sentido essa peregrinação, irmãos. Daquilo que é temporal. Ele cuidando da sua igreja. Para aquilo que é eterno, irmãos. Caminhemos, portanto, queridos, olhando a vida dessa forma. Nós encontraremos vales. Nós encontraremos pastos. Mas não é nenhum e nem outro o nosso anseio. Não pode ser. Não pode ser. Não foram feitos para ser. O nosso anseio está no final dessa peregrinação. Está na habitação com Ele, irmãos. Fortaleça seu coração, querido, colocando os seus olhos lá. Eu sei, irmãos, que muitas vezes, como Salomão fala em Eclesiastes, a caminhada nesta era, ela é canseira. Ela é enfado. A sensação que tem, e de fato, olhando a vida apenas debaixo do sol, a vida apenas para o tempo, sem olhar para a eternidade, ela é correr atrás do vento. Para que vale levantar todos os dias de manhã e trabalhar? Para comer o pão, beleza, você morre no final do dia e acabou tudo. Ficou com quem a tua riqueza? E a glória que tu fez com o teu nome? Ok, entrou na história, mas passou. Você é fumaça. De que vale essa vida? Se você olha apenas ela com a perspectiva do que há debaixo do sol. Mas se você olha com a perspectiva que o Salmo 23 está nos colocando aqui, de Ele conduzir pasto após pasto, água após água, vale após vale,
Mas ele faz tudo isso para nos conduzir para um lugar, as habitações celestes. Aqueles que são ovelha desse pastor são também aqueles que ele recebe em sua mansão eterna. Fortaleça seu coração com isso, querido. Não desanime no meio das tentações de desânimos da vida. Não desanime no meio das provações. Não se perca no meio dos pastos maravilhosos que o Senhor providencia, porque vai haver pastos, como nós já vimos, mas não se apegue a eles. Apenas seja grato por eles. Usufrua-os quando o Senhor lhes dá. Vai haver vales. Não se desanime por eles. Tire proveito, como nós vimos na exposição acerca do Vale da Sombra da Morte. Tudo isso, querido, é apenas meio. São meios pelos quais o Senhor nos conduz e nos molda a sairmos da condição de peregrinos, de ovelhas que estão transitando para lá e para cá, para a condição de moradores eternos na sua habitação celeste. Nós não podemos, irmãos, perder de vista isso. Chegaremos não mais como hóspedes estranhos, mas como moradores familiares, quando nós nos deixarmos conduzir sob essa perspectiva da vida, irmãos, que o Salmo 23 tem nos apresentado. Mas há uma segunda progressão aqui também, irmãos, a progressão das bênçãos. Porque, mais uma vez, se você perceber, o texto começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós vimos a profundidade que há nessa afirmação aqui. Muitos ímpios, muitas pessoas que não têm o Senhor de fato como seu pastor, enfatizam o nada me faltará, focando nessa era. Eles não enfatizam que o Senhor é o seu pastor. A ideia aqui é, Ele é o meu pastor e o meu coração está contente com o que vier. Não é de que eu vou ter sempre tudo do bom e do melhor necessariamente. A prova disso, irmãos, é essa segunda progressão aqui que o Salmo 23 nos conduz. Ele começa com pastos, com água, aí vai para a alma refrigerada, a vereda da justiça, o consolo, a disciplina, a proteção na provação, culminando na vitória sobre os inimigos espirituais da igreja e chegando ao seu ápice, as moradas eternas. Você percebe? Não é meramente aquilo que é transitório, que é temporal, como a teologia da prosperidade prega. Não. Ele vai cuidar do seu povo, não vai faltar. Mas tem uma bênção maior que ele está querendo que a sua igreja perceba. É a progressão que o Salmo faz das bênçãos temporais para aquilo que é eterno. Lembra que o Salmo diz que o que unifica esses salmos aqui, irmãos, próximos, como nós já mostramos para a igreja, é o aspecto da presença do Senhor. A presença do Senhor foi destacada, irmãos, quando foi falado sobre o vale da sombra da morte. Ele não temeria mal algum, porque ele estava com ele. O Senhor estava com Davi. O Senhor está com sua igreja. Só que aqui, irmãos, também, o Salmo conclui, nos falando da presença do Senhor, como a maior bênção que um homem pode ter. Sabe qual é a maior bênção que um ser humano pode ter da parte do Senhor? É a sua presença favorável. Os pastos verdes, eles se secam. As águas tranquilas, elas podem ficar facilmente turvadas e contaminadas. Mas a presença desse pastor e desse anfitrião, ela é imutável na vida daqueles para quem ele volta o seu rosto favoravelmente. Mas nós, os homens, perseguimos ardentemente os pastos. Perseguimos ardentemente as águas tranquilas. Quando ele quer que nós olhemos para isso, a presença dele é o ápice, é o que há de melhor. Você pode ter tudo do bom e do melhor que essa era lhe oferece. Parabéns. Mas se você não tem a presença do Senhor favorável para com você, você é o mais pobre de todos os homens. E você verá o seu pasto
se esvaindo por suas mãos, e você verá que ele não tinha valor algum. Mas se você tem a presença desse anfitrião e desse pastor, que lhe tirem tudo, lhe tirem bens, saúde, pessoas amadas, sua vida, não vão lhe tirar essa presença. Porque ele diz, habitará comigo por toda a eternidade. Isso é o que é mais valioso que nós deveríamos buscar, queridos. Quando Cristo, irmãos, estava partindo em seu último sermão privado aos discípulos, vocês lembram? João 13 e 14, ali a partir de João 14, ele os consola quando a tristeza tomou conta do coração deles. No capítulo 13, Jesus afirma para eles, olhe, eu vou morrer. Se vocês não entenderam até agora o que eu falei, eu estou afirmando com clareza. Eu vou morrer e eu vou ser traído por um de vocês, e Pedro, tu vai me negar, e todos vocês vão me abandonar. E aí o texto termina, o capítulo, dizendo que os discípulos ficaram profundamente tristes. Aí como é que começa o capítulo 14? Jesus diz, não se turve o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Qual é o consolo que Cristo vai trazer para os discípulos no meio da tristeza deles? Porque o meu Pai preparou muitas moradas, moradas eternas, habitação, e eu estou indo para prepará-las com Ele, e eu vou voltar para levar vocês. Se eu não for morto, se eu não morrer e não ressuscitar, vocês não vão estar comigo. Qual é o consolo que Ele dá para a sua igreja, irmãos? No meio de toda a tristeza que tomou conta do coração deles, vocês vão habitar comigo. Que bênção é para a igreja, irmãos, essa promessa. O nosso coração, irmãos, é sempre tentado a considerar apenas o que nós queremos ou podemos ter nessa era, a ponto de nós esquecermos do que nós temos na era vindoura. Nós podemos terminar nossa caminhada sem um palmo de terra no nosso nome. Mas nós temos a certeza em Cristo de que Ele preparou todo o novo céu, a nova terra, para o seu povo, as moradas celestes. A progressão do salmo aqui, irmãos, das bênçãos temporais para as bênçãos espirituais, nos mostra o que é mais importante. Por isso, crente no Senhor, fixe os seus olhos nisso. Olhe para isso, e não para aquilo que desvanece. Mas há uma outra informação aqui, irmãos. Não só essa percepção geral do Salmo na sua conclusão, mas também a primeira informação que o texto nos traz. Verso 6, veja por favor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que é que o Senhor nos faz aqui, irmãos? Esse que é pastor e que é anfitrião, ele também faz uma promessa. Davi pode afirmar essa convicção a partir dessa promessa implícita. A bondade e a misericórdia do Senhor nos são prometidas, irmãos, como companheiras de peregrinação. Ele não apenas garante que seremos acolhidos, ele não apenas garante que seremos recebidos na sua presença, mas ele garante que teremos duas companheiras maravilhosas para essa peregrinação, irmãos. Davi poderia ter dito, certamente riquezas e glórias me acompanharão. Mas não. Ele disse, bondade e misericórdia me acompanharão. Porque, mais uma vez, do que vale o homem ter as riquezas e não ter a bondade e a misericórdia do Senhor? Você pode ter muitos companheiros nessa vida. Se você não tem essas duas companheiras ao seu lado, a sua vida é terrível, mesmo que você não perceba. Os companheiros ímpios, eles vão conduzir à perdição. Mas essas duas companheiras, elas vão conduzir à morada eterna. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi pode falar, irmãos.
David Dixon, irmãos, um puritano presbiteriano escocês, ele disse: o deleite e a satisfação do crente não estão em nenhuma porção terrena, mas na boa vontade e na piedade de Deus para com eles. A bondade e a misericórdia de Deus são a questão de seu contentamento. E o que ganha aqui, irmãos, força nesse argumento é que bondade e misericórdia, essas duas palavras usadas aqui no hebraico, elas estão associadas diretamente à aliança. Se fôssemos resumir em uma só expressão, é o amor pactual de Deus para com o seu povo. Davi ele pode falar, e aqui as palavras do próprio Cristo, de que o amor pactual do Senhor estaria sobre ele até o fim. E é por isso que nós tomamos isso aqui como uma promessa, irmãos. Em resumo, Deus está dizendo que ama o seu povo até o fim da vida deles, entrando na eternidade. O amor de Deus não está em função do seu povo, do que ele pode fazer ou deixar de fazer. Se Paulo fala que nem a morte, nem a angústia, nem espada, nem perseguição pode nos afastar do amor de Cristo, quanto mais nós mesmos, fracos, pó. É por isso que ele promete esse amor vinculado ao pacto. Eu me comprometo, a minha bondade, a minha misericórdia, isto é, o meu amor pactual, vai com vocês até o fim da vida de vocês. Essa é a nossa garantia. Triste dos homens que querem falar do amor de Deus, mas não têm segurança dele. Hoje Deus ama, mas basta tropeçarem em algum pecado, amanhã Deus já não os ama. Hoje bondade e misericórdia acompanham, amanhã bondade e misericórdia já não acompanham. Que angústia! Isso não é o Evangelho. O Evangelho vem nesses termos, na convicção de que se você se entrega como ovelha desse pastor, ele vai estar com você, ele vai lhe conduzir, ele vai lhe receber. E só para que fique claro, ele lhe dá duas companheiras maravilhosas, bondade e misericórdia, que vão até o fim daqueles que se entregam a ele. Essa promessa aqui, irmãos, é apresentada com duas ênfases. Ela é apresentada em sua constância. Note que o texto diz que é todos os dias da minha vida. Há uma constância aqui. Não é dia sim, dia não. Não é semana sim, semana não. É todos os dias da minha vida. Nós somos inconstantes, irmãos, mas as promessas de Deus não. Nós, irmãos, acordamos de mau humor, hora de bom humor, no outro dia de mau humor. Mas as promessas de Deus, irmãos, elas acordam para nós todos os dias com um bom humor de nos acompanhar na peregrinação. Elas são constantes, elas não falham. Seu dia pode ser péssimo aos seus olhos, ou aos seus olhos maravilhoso. Mas saiba que quer um, quer outro, lá estava a promessa, a misericórdia do Senhor com você, se você crê no Senhor Jesus. É por isso que o profeta Jeremias pode dizer: a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E é por causa delas que nós não somos consumidos. Porque se elas não tivessem, irmãos, nos acompanhando todos os dias, nós já seríamos. Bastava viver um segundo, um instante de existência dignos de todo o juízo do Senhor. Mas ele se vinculou a nós por causa de Cristo e as enviou como a sua companheira, irmãos. Então, querido, olhe para a constância dessa promessa e se alegre. Você não é constante. Eu não sou constante. Mas as promessas do Senhor é. E essas duas companheiras estão lá sempre, todos os dias da vida daqueles que confiam no Senhor, que são ovelhas desse pastor. Mas há um outro aspecto dessa promessa, irmãos. Ela é apresentada aqui como uma certeza. Você consegue ver? O texto começa com uma ênfase. Certamente.
Irmãos, no hebraico, quando eles querem enfatizar, é ênfase mesmo, mas é de com força, como a gente fala aqui. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar comigo. Ela não é incerta, ela não é talvez, ela não é colocada em dúvida. Mais uma vez, irmãos, qualquer doutrina que se levante dessa forma, colocando incerteza no evangelho, não é evangelho. Certamente ela vai acompanhar. Por quê? Por causa de mim? Não! Porque é um amor pactual. É o pacto que o Pai fez com o Filho. E que o Espírito, nesse vínculo de amor, nesse elo perfeito, derrama sobre a sua igreja esse amor pactual. É certo. Tão certo, irmãos, quanto o sol se alteou no céu, assim também a misericórdia e a bondade se levantando para caminhar com o seu povo. Se meus planos não derem certo, lá estavam elas. Se derem certo, lá estavam elas também, peregrinando comigo. Peregrinando comigo. Às vezes, a gente fica receoso de ir para um lugar sozinho. É uma criança que tem medo de ir para um cômodo da casa se for sozinha. Aí tem que ir com alguém. Às vezes é um amigo que está querendo ir conhecer um lugar e fica receoso de ir sozinho, aí chama outro amigo. Várias situações. Nós queremos alguma companhia para nos acompanhar. Então o Senhor diz, não temam. Eu providenciei 2 companheiras que vão nos acompanhar todos os dias. Podem peregrinar, podem ir. Ela está com vocês. Confie nessa promessa, crente. Confie nessa promessa. Mas ainda, irmãos, uma terceira coisa aqui. Quando a Escritura traz esses termos de eternidade no texto para habitação com o Senhor, ele nos deixa claro qual é a ideia de sermos hóspedes de Deus aqui no Salmo 23. Ser hóspede de Deus, irmãos, é mais do que ser um mero conhecido que de passagem passa um dia, 2, uma semana. Mesmo que muito querido. Não. É conviver e habitar eternamente com Ele. Esse convívio começa hoje e ele vai entrar por toda a eternidade. O texto nos remete a isso, irmãos. Ele não nos recebe apenas para alguns dias, para então depois nos despedir. Não. Ele nos acolhe para fazermos morada com Ele. A gente ama visita, ama receber pessoas, né? Digo, a gente, a cultura nordestina. Mas fica naquela, né? O cara passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, se é visita, já não é mais visita, é morador. Aí você fica naquela, o que é que é? Mas no caso do Senhor, não tem essa dúvida, não. Ele recebe para ser morador. E Ele acolhe. Todo o nosso anseio, irmãos, nesta era deveria ser resumido nisto. Habitar eternamente com o Senhor. Todo o nosso anseio deveria estar focado lá, irmãos. Esse é o anseio de todo crente verdadeiro. Ele sabe que está aqui só peregrinando. Ele sabe que há essa transição, que há essa progressão para chegar lá no canto derradeiro, que é a habitação celeste. Mas note, só habitarão com ele na era vindoura aqueles que foram acolhidos por ele nesta era. Dito de outra forma na linguagem do Salmo, só habitarão com ele na eternidade aqueles que foram antes conduzidos como sua ovelha nessa era. Aqueles que falaram que o Senhor é seu pastor, não de forma genérica, não como um amuleto de muitos que abrem a Bíblia dentro de casa, o Salmo 23, como se isso fosse alguma coisa. Não. Mas como aquele que pode experimentar com fé e dizer, Ele é meu e eu sou dele. Eu sou seu escravo, eu sou sua ovelha. Eu sou seu servo, eu me coloco debaixo da condução dele. Estes que são a sua ovelha e que são recebidos nesta era por ele, é estes que vão habitar a eternidade com ele. Então, se você quer habitar a eternidade com o Senhor, você precisa saber disto. Não se engane com uma
vã confiança, uma tola confiança de que você vai ser recebido nas habitações celestes, se você não for ovelha dele nesta era, se você não for recebido por ele na sua igreja, na sua casa. Isso é uma confiança vã, é uma confiança tola. E que você não sustente ela até o momento que você se apresentar diante dele nessa expectativa. Mas saiba disto: se você se fizer ovelha desse pastor, deste que o Salmo está falando, você pode ter certeza que a habitação celestial é o seu lugar. Por isso deve ser perguntado: você é a habitação do Senhor hoje? Você convive com Ele diariamente? Ou Ele é um detalhe na sua caminhada, um apêndice na sua vida? Mas aqui, irmãos, eu preciso enfatizar essa promessa específica que o texto traz. Ele conclui assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas versões, elas traduzem essa expressão de por longos dias por eternamente. De fato, irmãos, literalmente o texto é por longos dias. E aí não necessariamente essa expressão de si mesma, ela remete à eternidade. Mas toda a lógica aqui, irmãos, da aliança divina e do que vem em seguida no Salmo 24, lembremos que nós não estamos interpretando salmos isolados. Um salmo fundamenta a interpretação do outro, do que vem em seguida, todos eles amarradinhos. E logo em seguida o que é que vem? Aquele que é recebido nas habitações do Senhor. Quem é esse que é recebido nas habitações do Senhor? Antes de mim, você, lembre disso que a gente viu desde o início, irmão, no Salmo 23. É Cristo. Quem foi aquele que foi recebido na habitação celeste? Quem foi aquele que foi assunto aos céus em glória? Cristo. Ele chega na habitação. E aí o que é que o Salmo 24 nos diz? Olha o verso 7 do Salmo 24. Ele chega na habitação celeste. E então é dito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Na providência do Senhor, irmãos, nós lemos agora no culto público Tiago 2. Você notou a forma como Tiago chamou Jesus? O Senhor da Glória. O Rei da Glória. Quem primeiro habitou as moradas eternas? Cristo, com nossa carne. E por que que ele foi e pôde dizer: a minha bondade, a misericórdia do Pai me acompanhou todos os dias da minha vida até o fim. E eu fui recebido e habitei na casa do Senhor por toda a eternidade. Para que todo aquele que confiasse em Cristo pudesse experimentar a mesma coisa. Você só pode ter habitação eterna se você estiver unido a Cristo, que primeiro foi lá e habitou. E primeiro foi lá e habitou. Determinados lugares, irmãos, nós jamais teríamos acesso. Nós jamais teríamos acesso se não fosse algumas pessoas que nós conhecemos. Tive a oportunidade de visitar alguns lugares que eu jamais visitaria sozinho, mas o presbítero Leonardo me levou e eu pude visitar. Veja, se não tiver alguém que nos garanta a presença naquele lugar, nós jamais estaríamos lá. Está aqui o Salmo nos dizendo. Por que que Cristo diz: eu habitei as casas, as moradas eternas? Para nos dar certeza para o seu povo, dar certeza ao seu povo, que todo aquele que nele confia também habitará. Assim como os portais eternos, como nós veremos no próximo Salmo, se abriram para entrar o Rei da Glória. Da mesma forma,
aqueles que são o corpo do Rei da Glória, aqueles que estão vestidos com a justiça do Rei da Glória. Os portais eternos vão olhar, é igual, está unido a Ele, está com as vestes justas dele. Vem, entra, aqui é o teu lugar porque Ele já entrou. Aqui é a tua morada porque Ele fez a dele aqui. E Ele disse que iria para levar vocês para lá. Por causa da tua justiça, por causa das tuas boas obras, por causa da tua performance, não. Por causa do Rei eterno, o Rei da glória, aquele que primeiro foi a ovelha de Deus Pai, aquele que primeiro passou pelo vale da sombra da morte, aquele que teve uma mesa posta de triunfo sobre os seus inimigos pela ressurreição, aquele que pôde dizer: a bondade do Senhor, o seu amor pactual me acompanhou até o último dia da minha vida na terra. É por causa dele. E só por ele. E você só pode estar lá mais uma vez. Eu quero que você entenda isso. Se você colocar sua confiança somente nele. Apresente-se aos portais eternos. Bata na porta celestial. Confiados com tua veste. Confiado com tua justiça. Em tua justiça. E os portais eternos vão te enxotar. Sai, pó. Verme. Pecador. Aqui não é a tua habitação. Mas apresente-se confiado em Cristo. Vestido com a sua justiça, que é dada pela fé somente. E os portais vão se abrir, porque antes se abriram para ele. Aqui, irmãos, há duas aplicações para nós ainda. Essa expressão, habitar na casa do Senhor, ela é usada de duas formas. A primeira, habitar na casa do Senhor, irmãos, envolve ter prazer na sua adoração. Essa mesma expressão é repetida no Salmo 27, 4, Salmo 92, 13, Salmo 134, 1 e Salmo 135, 2, com essa ideia. Veja pelo menos o Salmo 27, verso 4. Davi falando sobre adoração ao Senhor, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Que linguagem é essa, irmãos? Davi, que era rei e morava num palácio. Ele diz: eu quero estar na casa. Na antiga aliança, era o templo. O que significa? Eu tenho prazer na tua adoração. O Salmo 84, com a linguagem parecida: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, que acolhe os seus filhotes, mas eu encontrei os teus altares, a tua casa, Senhor. Então, queridos, enquanto nós vivermos e a providência do Senhor nos permitir ao nosso corpo, nós devemos nos dedicar ao culto ao Senhor, devemos adorá-lo. Esse prédio não é a casa de Deus, eu preciso lembrar sempre a igreja disso. Isso aqui não é um templo, isso aqui é um local que nós nos reunimos, a casa dele está aqui. É o povo dele, reunido em adoração. Esse é o prazer. Mas também, irmãos, derradeiramente, a segunda aplicação está para a era vindoura. A morada celeste, como David Dixon disse. Assim como um crente pode ter certeza do curso constante do amor de Deus em segui-lo, como o texto acabou de falar, e de sua própria preservação no caminho da vida, assim também ele pode ser persuadido da vida eterna e da comunhão perpétua com o Senhor no céu, e nos novos céus e na nova terra. Crente, que caminhada maravilhosa foi nós caminharmos pelo Salmo 23. Quanta instrução sobre o ser e a obra do nosso Deus. Quanto consolo, quanta reorientação de visão da vida. Abrace cada um desses diamantes. Lembra qual foi o paralelo que eu falei que o Salmo 23 era? Como uma pulseira de diamantes. Cada diamante rico para enriquecer a nossa vida. Abrace esse tesouro com fé. Se agarre a ele. Mais do que com superstição frívola daqueles que não temem ao Senhor. De meramente recitar o Salmo 23, colocar o Salmo 23 aberto na sua casa, o que for, como se fosse um amuleto. Mais do que essa tolice. Agarre com fé.
de que teve um que foi antes ovelha para que você pudesse ser ovelha, de que teve um que passou por tudo que esse salmo descreve para que você pudesse passar com segurança. Mas também eu digo a você que não crê no Senhor ainda, olhe todas essas promessas. Olhe que promessas maravilhosas. E você ainda resiste em vir a Ele? Um pastor que promete cuidado, que promete refrigerar sua alma, que promete lhe conduzir nas provações e aflições e angústias da vida, que promete lhe disciplinar e lhe consolar e não lhe entregar a você mesmo, que promete lhe receber e aceitar e lhe fazer morar com Ele por toda a eternidade. Isso não te atrai a esse pastor? Venha, creia nele, faça dele o seu pastor e você experimentará bênçãos indizíveis que só quem é a ovelha desse pastor pode experimentar. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E te agradecemos, Senhor, pela caminhada nesse salmo tão rico, Senhor, para a edificação da nossa alma, para a nossa fé e convicção do que tu és, Senhor, do que tu fazes em favor do teu povo. Ó Senhor, nos dá fé, para que sempre creiamos no teu pastorado e no exercício fiel dele, na tua aceitação e no teu acolhimento, Senhor, na tua presença. Nós nos fazemos tuas ovelhas, Senhor. Conduz-nos, faz-nos deitar por pastos verdejantes, Senhor. Guia-nos a águas tranquilas. Refrigera, Senhor, nossa alma quando ela estiver atribulada e angustiada. Guia os nossos pés na vereda da justiça, Senhor, apartando-os do pecado, por amor do teu nome, Senhor, para que o teu nome não seja blasfemado entre os gentios. Ó Senhor, e quando nós andarmos pelo vale da sombra da morte, nos dá certeza de que não há razão para temermos mal algum, Senhor, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado, Senhor, nos consolarão. Tu não nos abandonarás a nós mesmos, Senhor. Faz-nos confiar na tua promessa de que tu pões uma mesa perante o teu povo, Senhor, perante os inimigos do teu povo, nos mostrando, Senhor, que o Senhor fará a tua igreja triunfar. Dá-nos a convicção, Senhor, da tua aceitação, da unção com o teu Espírito que o Senhor derramou sobre a tua igreja, transbordando-lhe o cálice com as tuas bênçãos, Senhor. Te damos graças por essas companheiras maravilhosas que o Senhor nos deu, a bondade e a misericórdia que nos seguirão todos os dias da nossa vida. E aguardamos, Senhor, ansiosamente, o dia em que nós habitaremos a casa do Senhor eternamente, Senhor. Conduz-nos até lá, faz-nos perseverar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.